Ao iniciarmos o programa desta sexta-feira, dia 14 de abril de 2023, desejamos que a paz de Deus, que supera todo o entendimento, esteja bem presente na vida daqueles e daquelas que nos ouvem. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Os evangelhos desta semana, conhecida como a oitava da Páscoa, trazem as diversas aparições de Jesus ressuscitado. Assim se vai consolidando a fé dos primeiros discípulos. Hoje o texto é do Evangelho de São João, capítulo 21, dos versículos 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" E responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Exultemos neste tempo da vitória do ungido, do seu corpo somos membros, pela graça do Deus vivo. Ó Cristo refulgente, sentou-se à direita do Pai. Segundo o Evangelho de São Lucas, o chamado dos primeiros discípulos aconteceu quando Jesus, à beira do mar da Galileia, pediu emprestado a barca de Pedro para dali ensinar a multidão. Depois mandou que avançassem e lançassem as redes. Tinha sido uma noite sem resultados. Nenhum peixe tinha sido apanhado.
Pedro obedece e tem-se uma grande pescaria. Agora, no Evangelho de João, após a Páscoa, outra noite de trabalho infrutífero e outra vez o comando de lançar as redes dado por um desconhecido. Este logo é identificado quando todos podem constatar a grande quantidade de peixes retirada da água. Serve bem este texto no ano vocacional que estamos vivendo no Brasil. Ele recorda que os discípulos de todos os tempos irão se defrontar com fracassos e momentos de poucos frutos. Mas isto não pode ser usado como desculpa para deixar o empenho, como se nada mais fosse possível. Ainda outra lição que pode ser aprendida é que o chamado de Deus não se dá de uma vez para sempre. Se existe sim um chamado que pode ser identificado como primeiro, convém recordar que outros chamados irão acontecer e que aprofundarão aquele inicial. Agora a programação da paróquia de Santo Antônio. Nós lembramos hoje, sexta-feira, a missa no santuário às 12 horas, após a adoração ao Santíssimo Sacramento. Às 15 horas, o terço da misericórdia e bênção com o Santíssimo. Às 19h30, nós teremos a visita da imagem de Santo Antônio na comunidade Divino Espírito Santo do Burati. Amanhã, sábado, às 17 horas, missa e visita da imagem de Santo Antônio na comunidade Imaculada Conceição do Barracão. Às 17 horas, missa na comunidade Santa Maria Goretti. Às 17 também, terço vocacional na comunidade Santa Lúcia do Progresso. Às 18h30, missa na comunidade São Paulo Apóstolo do bairro Tancredo Neves. E às 19h30, missa e visita da imagem do padroeiro Santo Antônio na comunidade Nossa Senhora de Fátima do bairro Coabe. Domingo, dia 16, no santuário nós teremos as missas nos horários habituais de 7, 8h30, 10 e 18 horas. Às 9 horas, missa e visita da imagem de Santo Antônio na comunidade São Pedro do Salgado. Às 10 horas, missa na comunidade São José Operário da Fenavinho. Às 19 horas, missa na comunidade Santa Catarina do bairro Licursul. Às 19 horas também, vigília de oração pelas vocações na Igreja de Cristo Rei. Nós estamos recordando que neste domingo, dia 16, acontece às 15 horas, no Salão Paroquial de Santo Antônio, o chá das zeladoras. É programação da festa do nosso padroeiro. Os ingressos estão com as líderes das zeladoras, na secretaria paroquial ou com os casais festeiros. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão.
viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, e de Santo Antônio, nosso padroeiro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.